Saudações a todos, eu sou Anubis e terminei de ler os dois outros contos que compunham esta obra aqui, que é O Médico e o Monstro, que eu já trouxe aqui a vocês no último vídeo do canal, mas ele veio de brinde, vamos dizer assim, nesta edição, dois outros contos bem interessantes aqui do Robert Louis Stevenson, que eu fiquei de trazer porque eu também fiquei de ler todos e trazer aqui para vocês. Então, vamos falar um pouquinho melhor sobre esses dois contos dele que veio de brinde nesta obra. E se você ficar até o final deste vídeo, eu tenho um presente para você. Bem, quando eu adquiri esta obra aqui, que é o livro do Médico e do Monstro, eu priorizei a estética. Eu adoro livros bonitos assim, de capa dura, né? Porque a verdade é que hoje em dia a gente, se eu quisesse ter acesso a essa obra aqui gratuitamente, né, uma vez que é um clássico, O Médico e o Monstro, teria aí achado muito facilmente na internet. Eu priorizo ler obras, assim, adquirir os livros quando eu vejo que eles são, assim, muito bonitos fisicamente, né? Aí eu acho que se justifica hoje em dia você comprar um livro físico, porque de outra forma basta você ter um Kindle ou uma versão gratuita da internet em PDF, o que seja, né? Então eu comprei esta edição aqui do Médico e do Monstro porque eu achei ela muito bonita, né? Ela é capa dura da editora Excelsior. Achei maravilhosa essa capa, essa arte aqui, esses efeitos aqui, enfim, foi a edição mais bonita que eu achei e foi por isso que eu comprei. E também porque estava baratinho, em promoção. Eu adquiri porque eu queria ler em definitivo este grande clássico que é O Médico e o Monstro, que eu já trouxe aqui a vocês no último vídeo. O ponto é que eu não comprei considerando que vinham de brinde, vamos dizer assim, nesta edição, dois outros contos do Robert Stevenson, né, que é O Pavilhão das Dunas e O Diamante do Raja, né? Eu acho que eles botaram esses contos de brinde porque, na verdade, por ser uma edição, vamos dizer assim, mais premium, né, com capa dura, justificaria assim você botar mais conteúdo ali no livro, porque a verdade é que o Médico e o Monstro é uma edição muito curtinha, né? Tem, assim, varia da edição de 90 até cento e poucas páginas, né? Então é um livro bem curtinho, bem fininho. De fato é mais um conto do que um livro, né? Então a editora, eu imagino que botou esses dois outros contos, né, para meio que compensar, assim, e justificar a produção de um livro em capa dura, edição de luxo, né? Enfim. Então, eu não estava esperando por isso, eu acabei lendo assim, porque eu falei, bom, vamos dar uma chance. Não estava na minha lista de leitura, né? Mas eu quis conhecer essa outra faceta do Stevenson, né? Que ele é um grande escritor aí do final do século XIX, escreveu várias obras, inclusive esta aqui, que também está na minha lista de leitura. Outro livro, essa aqui não é capa dura, essa edição aqui é mais capa mole, né, da editora Princípios, né, que é uma editora que vende livros assim clássicos com bem baratinho, né, R$ 12 às vezes o livro. E eu gostei desse aqui porque eu sempre gostei de histórias de pirata e essa aqui parece, depois do Médico e do Monstro, ser a história mais célebre dele. E a verdade é que esses dois contos provam que, de fato, ele é um autor assim que sabe escrever muito sobre aventuras, né? É bem bacana porque O Médico e o Monstro é muito mais uma obra de ficção científica, né? E uma história que ele usa como uma metáfora para problematizar a questão do mal da natureza humana, né? Como eu já disse no outro vídeo aqui, não vou falar sobre O Médico e o Monstro. Se você quiser, confere aí o outro vídeo. É, então eu fiquei curioso com o autor, né? Porque assim, você conhecer o único autor por uma única obra fica muito limitado, né? Então eu aproveitei a oportunidade e li esses dois contos, né? Então, o que é o Pavilhão das Dunas, né? É a história do Frank Cassilis, que é um escocês meio errante, assim, que ele acaba, assim, se envolvendo numa aventura nessas andanças errantes dele aí com a Clara Huddleston, né? E eles vivem ali, toda a cena da história se passa ali naquelas dunas da Escócia, né? Naquele mar da Escócia ali. E ela acaba ali, essa mulher tá escondida ali, ocultada, né, com o pai dela, que é um banqueiro que acabou roubando alguns criminosos piratas italianos, né, e toda a história gira em torno dessa perseguição, né. Ele acaba conhecendo um outro amigo dele, que é o Northmore, né, e toda a história se
eu não vou falar muito, não seria spoiler, né? Mas toda a história, no fundo, é uma grande trama de aventura, onde todos esses personagens tentam resistir a esse assédio aí desses criminosos italianos e tal. E toda a história é meio que uma resistência contra o assédio desses piratas nesse lugar, né, que é esse pavilhão das dunas, né, uma história bem legal, bem aventuresca, assim, só que um tom, assim, muito do século XIX, né, é uma história que lembra aqueles clássicos pulps que via antigamente, né, que se vendia, aquelas histórias de entretenimento, né, e mostra como assim, é uma história um pouco um tanto boba, né, de aventura, mas ela é bem legal no sentido de mostrar como o Stevenson sabe criar uma trama, assim, que te prende. É uma história bem legal, assim, mas mais talvez para um público mais adolescente. O problema é que ele escreve de uma maneira um pouco mais rebuscada, né? Eu imagino que adolescentes teriam dificuldades de ler a obra e meio que se identificar, uma vez que se passa em todo um contexto ali do final do século XIX, né? E a outra história, essa é mais longa, menos intensa, assim, ela é mais complexa, né? Que é a história do Diamante do Raja, que conta a história de um general inglês, que é o Thomas Vanderleur, que vai para a Índia e adquire de um Raja da Índia lá um grande diamante que ele usa como um símbolo de status na sociedade vitoriana ali da época, né? E em função disso ele acaba entrando em um relacionamento com uma nobre inglesa que casa com ele por interesse, e essa mulher, junto aos parentes dela e ao suposto protagonista, que seria o Harry Hartley, né? Ele meio que é usado como bode expiatório em toda essa trama, e acaba que ele é usado, né, para tentar roubar esse diamante, e ele acaba envolvendo ele em várias tramas onde esse diamante ele acaba perdendo, ele é assaltado, enfim, ele cria uma grande trama, uma história bem, é um conto bem longo assim, onde vários personagens e situações vão sendo desenvolvidas, e falar mais que isso seria muito spoiler, né? Então essa história ela é menos, vamos dizer assim, aventuresca, como o Pavilhão das Dunas, mas o Diamante do Raja ele tem esse teor, esse condão filosófico, né, do Médico e do Monstro, uma vez que ele basicamente conta uma história aqui para falar sobre cobiça e ganância, né? A passo que no Médico e no Monstro ele usa a metáfora de um cientista que toma uma substância e cria uma dupla personalidade para mostrar a natureza do mal no ser humano e questionar isso. O Diamante do Raja é uma história onde toda essa trama que se passa com esses personagens meio que é usada para refletir sobre assim a natureza da cobiça, da manipulação, enfim. No final, basicamente, vamos dizer assim, o diamante é descartado, né? Ele é perdido deliberadamente e intencionalmente, né, por uma pessoa que percebeu que durante toda essa história esse diamante só serviu para causar o mal. Então, o que ele decide? Ele percebe que no fundo esse diamante é uma personificação do mal, e apesar de ser uma dádiva da natureza, por ser um diamante raro e grande, né, ele simplesmente atiça o que existe de pior nas pessoas por meio da ganância, né? Então, novamente, é uma grande trama, um conto filosófico para meio que externar e questionar também essa questão da, do- da ganância no ser humano. Uma história que se parece muito com O Senhor dos Anéis em certos aspectos, né? Só que aqui, evidentemente, não é um anel, é um diamante. Então, é uma história bem interessante, bem legal, só que eu achei ela bem cansativa, ela é bem longa, ela tem aquele ar daquelas histórias vitorianas ali, inglesas. Então, se você não tiver saco, se você não tiver o hábito de ler um texto mais denso assim, dificilmente você vai enfim, concluir a história. Mas eu gostei bastante das duas, assim, são muito reveladoras a partir da forma como o Stevenson escreve, né? Ele é um escritor que consegue tanto criar tramas de aventura muito legais, quanto também fazer histórias que no fundo são anedotas, são mitos para questionar temas filosóficos bem interessantes, e não é por acaso que ele se tornou aí um escritor clássico e ao mesmo tempo popular na época, no contexto dele, enfim. Então era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu me senti na obrigação de trazer esses dois contos para finalizar esse livro aqui, que, como eu disse a vocês aqui, é lindíssimo. Eu acho que só é a melhor edição definitivamente do Médico e do Monstro, a mais bonita, né? Enfim, vem com todos esses detalhes aqui desses instrumentos cirúrgicos,
Enfim, a editora Excelsior está de fato de parabéns, porque todas as obras que eu vi dela são bem interessantes, bem bacanas. E, bem, para você que ficou até o final deste vídeo, eu vou permitir que você tenha acesso a esta obra com desconto por tempo limitado, porque, eu não sei se você sabe, eu sou um parceiro da Amazon e do Mercado Livre. E para adquirir este item, basta escanear estes QR Codes que vão te remeter às plataformas da Amazon e do Mercado Livre. Eu deixo os QR Codes porque é mais prático, né, para quem estiver me vendo pela TV ou pelo PC. De qualquer forma, eu também sempre deixo esses links do QR Code aqui na descrição do vídeo. Então é só clicar, acessar lá. Corra, adquire o seu, está em valor promocional, mas eu não controlo a política de preço das empresas, então esses valores oscilam. De qualquer forma, é só você entrar aí, adquirir. Eu também não sei quando, né, você vai estar vendo esse vídeo, então corra lá, adquira o seu, vale bastante a pena. É um clássico da literatura e o Stevenson também não é um escritor clássico aí, por acaso. Enfim, eu sempre deixo as duas opções porque eu não sei se você é assinante da Amazon Prime ou do Meli Plus do Mercado Livre. De qualquer forma, se você não for ainda assinante da Amazon Prime, eu também sempre deixo aqui nos links da descrição do vídeo os links para que você possa ter acesso aos serviços da Amazon Prime. É uma suíte de recursos que vai te permitir ter acesso ao streaming da Amazon, frete grátis, enfim, é uma suíte aí de recursos, de benefícios bem bacana, bem interessante. Então assine aí se você ainda não for assinante. Bem, era isso que eu tinha para trazer para vocês aí. Curta, comente, compartilhe, fique à vontade na seção dos comentários e até a próxima. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Siga o canal se ainda não for inscrito, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Assim você contribui para fortalecer o projeto. Na sua tela e na descrição do vídeo existem mais formas de me ajudar e links para os meus outros canais e demais redes.